Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são registrados no Brasil, por ano, cerca de 44 mil casos de câncer do intestino. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Milton Castro Lima. Ele é gastroenterologista, professor da Universidade Federal do Ceará e sempre tem acompanhado esses casos, né, doutor? A mídia noticiando algumas pessoas bem conhecidas, Roberto Dinamite, Pelé e agora a Preta Gil, mais jovem, né? E vem aquele alerta para a população. Mas são 44 mil casos por ano, a maioria homens? Mais ou menos em torno de 23 mil homens e em torno de 21 mil mulheres. No caso desses três famosos, eram o mesmo tipo de câncer? Provavelmente o mesmo tipo de câncer pela faixa etária, porque uns cânceres que se caracterizam em pessoas acima de 50 anos, que é o mais comum, né? Então, acima de 50 anos, a ideia é de que todas as pessoas devam fazer um screening, que é uma avaliação para ver se tem ou não a presença de pólipo ou já se tem ou não a presença de câncer coloretal. E qual a frequência desse check-up? Uma vez da pessoa com 50 anos faz uma colonoscopia. No exame não detectou nenhum pólipo. Aí 5 anos depois ela deve repetir. Ela faz a colonoscopia, detecta que tem um pólipo, né? O pólipo são duas alterações principais. Os pólipos hiperplásicos, que não têm um risco de malignidade, e os pólipos adenomatosos. Então, se ela detecta um pólipo hiperplásico, 3 a 5 anos para repetir. Se ela retira, no próprio procedimento já retira o pólipo, né? Na colonoscopia já retira o pólipo. E se o pólipo for adenomatoso, aí repete o exame entre 2 a 3 anos. Por quê? Porque eu posso ter pólipos de pequeno tamanho, que não são visualizados naquele momento, e eles levam tempo para crescer, né? Os pólipos já são tumores? Pois é, os pólipos são lesões pré-malignas. Aí, como nós falamos, os pólipos adenomatosos. Os hiperplásicos não, mas os adenomatosos é que têm um risco de malignidade. Precisam ser acompanhados. Aí precisa repetir mais precocemente a colonoscopia para ver se não surgiram novos, né? Aí nós vamos ver que tem um outro tipo de categoria, que são aquelas pessoas que tiveram câncer na família, câncer de intestino na família. Aí não, câncer de intestino na família já é um sinal que os filhos ou irmãos devem também submeter a uma colonoscopia para detectar precocemente. Também a partir dos 50? Aí, nesse caso, vai depender da idade em que foi detectado o câncer. Se foi acima de 50 anos de idade, a partir de 50. Mas se for abaixo de 40 anos, aí não. Aí tem que investigar causas de câncer de cunho hereditário. Nesse hereditário, nós temos 2 tipos. É uma síndrome de Lisch, em que você tem uma incidência maior de câncer de intestino em pessoas abaixo de 40 anos de idade. E a outra é uma outra síndrome, que é uma síndrome que tem muitos pólipos adenomatosos no intestino. Só para você ter uma ideia, chega entre 100 a 300 pólipos. É como se o intestino todo fosse cheio de pólipos, que é uma polipose adenomatosa familiar. Esses 2 grupos, a prevalência do câncer é em pessoas mais jovens. Então, esse grupo tem que ser investigado, tem que ser feito, inclusive, teste genético nos filhos ou irmãos para detectar. Se ele tiver alteração genética que predispõe a esse tipo, aí tem que fazer precocemente a colonoscopia. E quais são os sintomas que a gente fica mais em alerta no paciente para suspeitar que ele possa ter ou um adenoma, né, que são as lesões pré-malignas, ou um câncer já? É aquelas pessoas que estão emagrecendo, pessoas que têm anemia, que não tem uma causa que justifique a anemia, uma pessoa que tinha o intestino preso, de repente passa a ter diarreia, principalmente quando vem com sangue nas fezes. Ou então o contrário, um paciente que tinha diarreia e passa a ter o intestino preso. Então esses sinais são sinais de extensão, muita distensão abdominal,
Se tem histórico, lógico, familiar, mais uma indicação. Mas esse grupo é um grupo que já tem indicação também de fazer uma avaliação com um profissional para indicar ou não a colonoscopia. E o tratamento, doutor, varia também de cada caso, de acordo com cada caso? O câncer de colo retal, ele é, como você falou muito bem no início, ele é a segunda causa entre os homens e a terceira causa entre as mulheres, né, de neoplasia maligna, tirando os tumores de pele. E ele tem uma grande chance de você diagnosticar precocemente. Então, a sobrevida do paciente após o diagnóstico vai depender muito do estágio em que o paciente se encontra. Por isso, essa informação que você vai estar passando é muito útil para a população. Procurar o atendimento, pessoas que têm acima de 50 anos, pessoas que têm histórico familiar de câncer de intestino, procurar um atendimento para que seja realizado esse exame. Diagnosticou precocemente, tem uma sobrevida muito boa, de 90% das pessoas que são operadas e vão sobreviver após os 5 anos de idade. Aí a cirurgia para tirar o pedaço lá do intestino? Um pedaço do intestino que vai depender, e aí alguns pacientes precisam, além da cirurgia, depois da cirurgia, dependendo do estágio em que se encontra o tumor, se ele tem uma penetração maior, depois precisa fazer complementação com quimioterapia e outros complementação com radioterapia. E um cuidado geral com a vida, né, doutor? Sim, aí depois que é diagnosticado e tratado, eles têm com 6 meses fazer um novo exame, uma nova colonoscopia, porque eles têm o risco de ter em outras áreas do intestino. No delgado pode aparecer também? No intestino delgado é menos frequente tumores, mas pode ocorrer, mas é menos frequente do que no intestino grosso. Muito bem, uma aula aqui, né, com o doutor Milton, como sempre. Muito obrigada pela participação aqui, doutor. As pessoas estão aí alertadas, né, receberam várias orientações. Um detalhe a mais, assim, que eu gostaria de frisar, por exemplo, os pacientes que a gente chama de risco, são aqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal, por exemplo, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, principalmente retocolite ulcerativa. Então, esse grupo, quando eles têm mais de 7 anos de doença e têm o comprometimento todo do reto, eles têm que fazer colonoscopia precocemente, porque eles têm um risco grande de desenvolver câncer de intestino. Então, se você detecta precocemente, é o mesmo esquema, você melhora muito a sobrevida desses pacientes. Muito obrigada, doutor, por esses esclarecimentos tão importantes. A gente deseja aí um estabelecimento, né, para Preta Gil, e a gente espera que essa entrevista tenha servido aqui de realmente orientação precisa para toda a nossa população. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente passar essas informações para o grande público também.